Muito boa tarde, Andressa. Muito boa tarde a todos. E vamos para os nossos destaques de hoje. Já estamos de volta com o Estúdio 360. Quando a gente compra um automóvel, sabe que precisa fazer revisões programadas. Geralmente, uma vez por ano, é preciso levar o carro para a concessionária para fazer as manutenções e por segurança também. O que muita gente não sabe é que esse mesmo cuidado deve ser tomado em casas e apartamentos. Tem até um termo específico para isso previsto em lei: manutenibilidade. Gostou? É a facilidade ou não de se fazer a manutenção de um edifício, por exemplo. Os condomínios também têm a obrigação de apresentar um plano de manutenção à prefeitura e executar o plano para evitar problemas graves. Quem explica melhor é a nossa convidada, a arquiteta Liliana Araújo, que é especialista em desempenho e em manutenibilidade. Exatamente. Isso parece palavra do técnico Tite. O Tite, em vez de falar treinamento, ele fala treinabilidade. Treinamento, eu não conhecia. Mas o que é isso? O que é essa programação de manutenção? Bom, a manutenibilidade é, como você mesmo já definiu, é a facilidade que você tem, maior ou menor, de conseguir fazer as manutenções. Então, isso tem que estar previsto desde o projeto. Por isso que é um termo que é relativamente novo no nosso universo aí da construção civil, da arquitetura, mas principalmente os arquitetos têm que tomar muito cuidado, porque se ele não deixar essas situações previstas em projeto, depois que o edifício está pronto, fica difícil de fazer a manutenção. Principalmente em fachada. O que, por exemplo, é colocar o que pode facilitar a manutenção? Olha, você tem os acessos que tem que ser facilitados, né? Acesso, por exemplo, a caixas d'água, sistema elétrico. Exatamente. Também, telhados. Então, a pessoa, quando vai subir para fazer uma manutenção, ela tem que subir com segurança. Ela tem que ter acesso. Então, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar muito é de essas marquises que ficaram muito na moda, marquise de vidro. Como é que a pessoa sobe para lavar aquilo ali? A chuva, nem sempre você tem chuva em abundância, é capaz de carrear todos os detritos e os sedimentos que depositam ali em cima. Então, eventualmente, tem que subir alguém para poder limpar, escovar, varrer, porque além da nossa condição atmosférica ser mais agressiva, em função da proximidade com o mar, a gente tem a maresia, e aí vem o pó de minério e deposita em cima. Então, se isso não for limpo periodicamente, vai ficar horrível, né? Então, a pessoa, para subir, ela tem que subir com segurança. Então, no mínimo, tem que ter condição já prevista em projeto de um local para se colocar uma linha de vida. A linha de vida é um cabo de aço preso em dois pontos. A gente tem a imagem ali, Isso, exatamente. Essa ali é um caso de telhado, é uma linha de vida. Aí outro... E a norma de desempenho, ela diz que você tem que ter acesso a todos os pontos do telhado para conseguir fazer a manutenção. Trocar uma telha muito próxima da borda, como aquela dali... O cara, quando estiver lá na beiradinha, se ele não tiver onde prender o cinto dele, o cinto de segurança, esse cinto paraquedista, né, que é o talabarte, ele tem que prender na linha de vida e aí fica complicado, ele corre o risco de cair lá de cima. Então, desde o projeto tem que ter previsão de ter essa linha ali em todos os pontos em que a pessoa precisa se pendurar ali mesmo, né? Tem uma outra norma que a NR18, ela fala sobre a ancoragem, né? Então são uns pontos, uns ganchos que são presos geralmente com fixação química e tem que aguentar em torno de 2.500 quilos. E aí cada ponto desse você tem que fazer os testes para ver se ele realmente está suportando. A capacidade de carga tem que estar gravada de forma indelével para poder, quem for descer com segurança, saber que realmente ele aguenta. Agora, a gente está falando de gerais de edifício. E existem manutenções, por exemplo, que são específicas, por exemplo, manutenção em relação à rede elétrica, à água. Isso também entra nesse calendário? Como é que isso é feito? Vitória, tem várias cidades no Brasil que têm uma legislação específica para orientar esses laudos de inspeção e planos de manutenção. No caso de Vitória, não é abrangente para Grande Vitória, só o município de Vitória, só capital. Que é uma lei municipal, né? A lei determina que edifícios novos, você tem até 10 anos para fazer o primeiro laudo, né? E edifícios mais antigos, você diminui essa periodicidade. À medida que vai envelhecendo, você vai apertando, né, esses prazos.
E no caso, o perito, né, a pessoa, o profissional de engenharia ou de arquitetura que vai fazer essa inspeção, ele vai olhar o estado de degradação de vários sistemas. Você tem aí o sistema estrutural, você tem o sistema hidráulico, o sistema hidrossanitário, você tem os equipamentos, né, elevadores, bombas, isso tudo também tem que fazer parte desse plano. E no final, depois que ele termina de fazer essa avaliação, ele vai definir, em função do que ele viu, ele vai definir um plano de manutenção. Isso tem que ser apresentado ao Poder Municipal. Agora, quando a gente fez essa comparação, né, de fazer uma revisão do veículo e também fazer manutenção no seu apartamento, na sua casa, a gente está falando dos edifícios, que o síndico que deve verificar muito isso, né, as construtoras antes com os projetos, claro, mas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, de quanto em quanto tempo ela tem que fazer manutenção? Ou de acordo com o equipamento que quebra, enfim? Cada equipamento tem uma periodicidade e tem, inclusive, que está definido no plano de manutenção, quem é que está habilitado a fazer. Então, não é toda atividade que qualquer pessoa pode fazer. Tem atividades que são relacionadas à engenharia. Por exemplo, se eu for fazer uma verificação das condições de uma estrutura, tem que ser uma pessoa de engenharia que tem domínio sobre aquele tema para poder assinar. Gás, por exemplo, né? Gás também. Todos os sistemas prediais têm que passar por essa inspeção. Alguns têm periodicidades menores, outros com periodicidades maiores. E essas periodicidades são definidas por quem executa, por quem fabrica, igual a concessionária do carro, ela que determina a periodicidade que o carro vai passar pela revisão. Marcas diferentes têm periodicidades diferentes, as revisões são diferentes, né? No caso do edifício, muitas vezes a construtora, em função do sistema construtivo que ela empregou, ela define isso. Outras vezes, quando envolve principalmente segurança, gás, eletricidade, essas coisas tem que passar, são definidas por norma. Então, a gente tem normas técnicas que definem essas manutenções. Certo. E aí eu tenho também qual é a periodicidade, de 6 em 6 meses tem que ser revisado, por exemplo, o para-raio, que é um equipamento de segurança, né, do edifício. Então, você tem quem pode estar fazendo isso. Tem que fazer medições ômnicas, tem que fazer aquelas barrinhas, né, da gaiola de Faraday, também tem que ser revisadas, a equalização. Então, cada item é definido na norma. Equipamentos de prevenção de incêndio, extintores, mangueiras, hidrantes, as bombas, o sistema preventivo, hidráulico preventivo, é muita coisa. Você já foi síndico, Cacá? Não, eu acho que ninguém cometeria essa maluquice, Nem eu, é muita coisa. Nem eu tenho que ficar atento. Olha, se os síndicos soubessem a responsabilidade que está por trás do cargo, pouca gente aceitaria. E um dos problemas que a gente vê muito no Brasil hoje, de um modo geral, não só nas grandes cidades, né, mas principalmente nas cidades menores, é a falta de profissionais que têm realmente o domínio de todo o funcionamento do edifício. Não só de pagar conta, pagar salário de porteiro, mas que conheça todo o funcionamento de um edifício para poder conseguir fazer essa gestão. Todos, exatamente. Né? Os regulamentos que vão além do edifício, porque tem os regulamentos municipais, como a senhora acabou de citar aqui, né? Exatamente. Cada cidade tem a sua legislação, regra, né? A sua regra. É isso. E isso vai ao encontro da segurança de todos que usam o edifício e às vezes até dos que não usam, né? Você está passando na calçada, tem um desplacamento de uma peça de granito numa fachada. A gente teve em Vitória, há algum tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, um vidro que caiu de uma fachada na Rua 7, caiu em cima de um músico que estava num bar do lado. Quer dizer, ele não era o usuário do edifício, né? Ele estava simplesmente, poderia ser um transeunte, mas no caso ele estava num bar do lado. Ele ficou em coma há muito tempo, ele era um músico da Orquestra Sinfônica. Pois olha só quanto é importante pensar em tudo isso, né? Lilian, acabou nosso tempo, infelizmente, mas muito obrigada pela sua presença.